Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 15 de fevereiro. Dia seguinte à vitória do Botafogo no Campeonato Carioca diante da equipe do Volta Redonda. 3-0 no placar, só que mais do que isso, uma boa atuação. O ano finalmente começou, assim a gente espera. Thiago Nunes nesse confronto decidiu simplificar. E eu havia falado aqui, se o Thiago Nunes simplificar, colocar cada atleta na sua respectiva posição, naturalmente, a gente deve ver o time do Botafogo apresentar uma melhor performance. Por quê? Porque os jogadores estarão jogando, estarão atuando nas posições que se sentem mais confortáveis. Isso, por si só, já garante que eles podem ter uma melhor performance. Porque você não precisa se adaptar, você não precisa pensar no posicionamento corporal para receber uma bola, para marcar. Você já faz com naturalidade. Então, que o Thiago Nunes siga simplificando. Gradativamente você vai fazendo testes, mas simplificar num começo de trabalho e depois agregar novas camadas de informação acaba sendo a melhor alternativa e a exibição contra o Volta Redonda aponta nessa direção. Quero destacar ainda, além dessa vitória do Botafogo, claro, mas quero destacar ainda declarações do Thiago Nunes em relação a Luiz Henrique, que sentiu uma fisgada na panturrilha, e também sobre o clássico contra o Vasco, próximo jogo do Botafogo. O Vasco empatou com o Fluminense, foi garfado, é verdade, o Botafogo nada tem a ver com isso. A gente venceu, o Vasco empatou, entramos no G4. E agora, contra o Cruz Maltino, se o Botafogo conseguir um bom resultado, a gente dá um passo gigantesco para garantir classificação para a semifinal do Campeonato Estadual. Até porque depois do jogo contra o Vasco, pensando em Campeonato Carioca, o nosso adversário vai ser o Audax, que é o pior time do campeonato, diga-se de passagem. Então vamos trazer aqui algumas declarações do treinador e, ao mesmo tempo, falar sobre a pré-Libertadores. O Aurora conseguiu, até de forma heróica, eu diria, a classificação para a fase 2 da pré-Libertadores e vai ser o adversário do Glorioso. Eu assisti a partida entre Aurora e Melgar e vamos combinar, o time boliviano é aguerrido, é dedicado, vai lutar contra o Glorioso, mas tecnicamente falando não tem nem o que comparar. O Botafogo é muito melhor do que o Aurora, mas muita coisa, e precisa se impor nessa eliminatória. O mais importante é saber fazer um jogo seguro na altitude. Esse é o ponto mais importante para a gente no estádio Newton Santos sacramentar a nossa classificação para a fase 3. Antes de mais nada, Fogão, antes da gente falar sobre tudo isso, eu te convido a deixar seu like, a se inscrever aqui no canal. A participação de vocês aqui no Fala Fogão tem sido sensacional. E cada vez que você deixa o like, mais botafoguenses passam a conhecer o nosso trabalho. Estamos buscando, ainda nesse mês de fevereiro, alcançar os 41 mil inscritos. Estamos agora com quase 40.300. Então eu te convido a se inscrever e compartilhar esse conteúdo aqui nos seus grupos de WhatsApp e redes sociais. Beleza? Ó, lembrando, na hora do almoço eu vou estar de volta com a nossa tradicional resenha aqui por volta de 1h05 da tarde. Dito isso, Fogão, vamos em frente. 3-0 Botafogo para cima do Volta Redonda. Se a gente tivesse jogado mal e tivesse colocado esse placar, o nível de confiança que a gente ganhou não seria o mesmo. Porque uma coisa é você ganhar e jogar bem. Outra coisa é você conseguir o placar. O Botafogo ele agregou um placar elástico com uma boa exibição. Ele conseguiu somar uma coisa com a outra. E isso é muito importante, porque se existe uma coisa que o time do Botafogo precisa melhorar, é o seu nível de confiança. Quando você ganha jogando bem, coletivamente, individualmente falando, o seu nível de confiança sobe e você fica mais leve. Para os próximos jogos, a gente pode ver uma equipe do Botafogo mais leve, sem aquela carga pesada do que aconteceu no passado. É claro que a vitória sobre Volta Redonda não vai apagar o que aconteceu, mas pensando em progressão de temporada, jogar bem e vencer é fundamental, cara. A gente está às vésperas aí da estreia na Libertadores. Se a gente chega com um time que não conseguiu fazer uma grande exibição, o que isso pode impactar na hora dessa eliminatória? Você pode ter um time mais tenso. Agora, se você joga, ganha e joga bem, pode ter certeza que isso faz uma baita diferença. Vê, por exemplo, o Savarino. Savarino foi o grande destaque dessa partida. Jogou pela ponta direita, foi bem. Jogou pela ponta esquerda, foi bem. Fez um gol, deu uma assistência, bateu escanteio, bateu falta, enfim. O cara realmente teve uma participação muito interessante. E o Savarino precisa ganhar mais minutos.
Foi o que o Thiago Nunes fez ontem com ele. Colocou o Savarino ali para atuar, deixou ele em campo bastante tempo e olha o nível de atuação que o Savarino conseguiu entregar. Merece muito destaque, indiscutível isso. Merece realmente muito destaque. Já o Vitor Sá jogou na sua, mas não conseguiu fazer um grande primeiro tempo. Eu não teria tirado o Vitor Sá no intervalo. Eu acredito que ele precisa de mais minutos. Tá? O Vitor Sá até aqui, comparando com os outros pontas do elenco, ele foi o que menos atuou. Claro, considerando que o Savarino, anteriormente, a gente pensou que ele fosse jogar ali como um meio atacante, né, substituindo o Eduardo. Mas não foi o que o Thiago Nunes fez. Mostra que o Savarino vai ser um cara polivalente ali. Ele vai poder jogar na esquerda, na direita, por dentro. E se ele jogar da maneira como jogou contra o Volta Redonda, ele realmente vai ser uma peça extremamente útil ao longo dessa temporada. Agora, no caso do Vitor Sá, mesmo que ofensivamente falando ele não tenha conseguido produzir grandes lances, mas a gente tem que destacar que, taticamente, ele fez aquilo que a gente espera dele. Em dados momentos do primeiro tempo, com o Vitor Sá em campo, a gente viu, por exemplo, o Botafogo num 5-3-2 ou num 4-5-1. A gente viu variações de posicionamento dentro de campo. Isso demonstra que a equipe, de modo geral, vai passando a ter um entendimento tático melhor. E você vê que as peças estavam organizadas. Isso é um ponto importante. Quando a equipe está se defendendo, mas as peças não estão organizadas, fica muito evidente quando você olha para dentro de campo. Agora, nem por isso o Botafogo deixou de conceder alguns espaços. O Gatito foi obrigado a fazer pelo menos umas 3 grandes intervenções ao longo do confronto. O Botafogo poderia ter sofrido gol para o Volta Redonda. E aí eu destaco a confiança que o Gatito ganha ao fazer uma exibição como essa. Foi realmente uma situação importante para o goleiro, porque ele veio de uma falha no clássico contra o Flamengo e diante do Volta Redonda ele consegue fazer pelo menos 3 grandes defesas. Para a confiança do goleiro, também foi uma partida importante. No intervalo, o Thiago Nunes, ele decidiu tirar o Vitor Sá, colocou o Luiz Henrique. Sobre essa situação do Luiz Henrique, o Thiago até deu uma declaração dizendo que ele sentiu uma fisgada, que ele chegou na terça, treinou na terça e jogou na quarta. Eu, por exemplo, não teria colocado o Luiz Henrique no intervalo. Conforme eu disse, eu teria deixado o Vitor Sá para continuar ganhando minutos na posição que é a dele, ali pela ponta esquerda. Acho que o Vitor Sá está precisando de mais minutos, não só para se desenvolver, mas para também pegar confiança. Porque quando você fica pegando o cara e bota aqui, bota ali, não sei o quê, você acaba minando um pouco da confiança se ele não consegue ter grandes atuações. E foi o que aconteceu nesse começo de temporada com o Vitor Sá. O Vitor Sá não teve grandes exibições. Então eu gostaria de ver mais do Vitor Sá jogando pela ponta esquerda, para que ele realmente possa ter a chance de evoluir junto dos seus companheiros. Mas o Thiago Nunes pensou diferente, colocou o Luiz Henrique no intervalo. E aqui entra uma questão muito particular. Vai ter muito torcedor que vai falar, tem que jogar sim. O Luiz Henrique tinha que entrar, é isso aí, ele foi contratado para jogar e não tem essa. Eu não teria colocado porque o contexto, entendo, não era o mais favorável. O que eu quero dizer com isso? Ele passou muitas horas numa aeronave. Ele passou pelo menos 10 horas aí vindo da Espanha para o Rio de Janeiro. Quando você está num avião, você passa a maior parte do tempo sentado ali na poltrona. E isso por si só é ruim para a circulação sanguínea nas pernas. Não à toa, o atleta de futebol, quando pega grandes distâncias assim com voo e tal, acaba usando meia de compressão, porque facilita o retorno venoso do sangue e tal, não sei o que, e isso minimiza os efeitos de você ficar tantas horas numa aeronave. O Luiz Henrique chegou na própria terça-feira e já treinou com seus companheiros. Lembrando que lá na Espanha, ele pode ter feito alguma movimentação? Pode. Mas, claro, não é o mesmo nível quando você está junto dos demais jogadores com a comissão técnica presente. A intensidade é diferente. Então, o Luiz Henrique ele tinha um contexto onde ficou várias e várias horas no avião, treinou uma vez só com seus companheiros. Não deve ter sido um treino muito intenso, porque quando você fica muitas horas numa aeronave, você acaba fazendo um treino mais para ativação muscular e já foi para jogo. E foi para jogo num campo mais pesado, porque estava chovendo. Existia um risco ali. O próprio Thiago Nunes ele fala o seguinte, vou trazer a declaração do treinador e destacar o ponto que me chamou a atenção. Ele falou o seguinte, ele sentiu uma dorzinha na panturrilha e por questão de preservar, achamos melhor que ele saísse. E ele também teve esse cuidado.
vai ser reavaliada e acredito que amanhã vamos ter uma posição mais oficial se há uma lesão ou não. Temos preocupação porque o Luiz ainda não conseguiu chegar ao Brasil. Ele chegou 2 dias antes do jogo contra o Flamengo, com toda a questão de fuso, mudança, e ele voltou para a Espanha para resolver problemas particulares. E já tinha esse acordo com o Botafogo. E aí entra o ponto. Chegou ontem, se referindo à terça-feira, treinou ontem e veio para jogo. Não conseguiu ter continuidade suficiente para a gente dar estabilidade de preparação para ele. Esse é um outro elemento. Como ele ainda não conseguiu treinar sequencialmente com o time do Botafogo, você não deu essa estabilidade na preparação do atleta. Existia um risco que, na minha visão, era aumentado nesse jogo contra o Volta Redonda num campo mais pesado. Colocou em campo, sentiu uma fisgada, eu espero que não seja nada. É uma questão muito particular de cada torcedor. Eu não via necessidade de colocar o Luiz Henrique nesse jogo, na situação que a gente tinha na partida. Ah, mas ele tem que entrosar, Vitor. Ele tem que jogar. Verdade, ele tem que entrosar, ele tem que jogar. Mas o contexto me leva a pensar dessa maneira. O contexto. Se fosse, por exemplo, um jogo lá em Volta Redonda e não tivesse chovido, grama seca ali normal, era diferente. Mas o gramado molhado ele fica mais pesado. E um atleta que passou 10 horas numa aeronave, onde tem essa questão da circulação sanguínea, eu acho que foi uma medida desnecessária, vamos botar assim. Não é uma crítica não, tá? Ao Thiago Nunes. Ele colocou porque certamente ele tinha os dados. Mas eu não teria colocado. Eu, Vitor, não teria colocado, tá? Agora, vai de cada um. O treinador decidiu, colocou, ele acabou sentindo e a gente espera que não seja nada demais. Uma outra declaração que vale destacar do Thiago Nunes é sobre o clássico contra o Vasco. O Botafogo teve esse jogo contra o Volta Redonda. Agora, no fim de semana, tem o clássico no estádio Newton Santos. E depois viaja para Cochabamba, na Bolívia. É uma viagem complexa, uma logística complexa. São várias e várias horas também ali no avião. E o Thiago falou o seguinte: a sequência é muito dura com a gente, porque entendemos que já poderíamos estar melhor na competição local, com mais pontos. Deixamos muito pontos bestas para trás. Poderíamos ter mais 5 pontos tranquilamente, o que nos daria uma tranquilidade ainda maior. Claro, se referindo a essa situação de como encarar esse clássico. O Botafogo, se tivesse 5 pontos a mais, estaria classificado. E aí você poderia encarar esse clássico contra o Vasco de uma forma completamente diferente. Ele segue aqui. Ele diz: agora temos que lidar com essa questão do jogo a jogo. Ter o planejamento também para o jogo que teremos na altitude. Um jogo duríssimo, independente do adversário. A gente já sabe que vai ser o Aurora. Vamos estudar isso, agora com o departamento médico, preparação física, fisiologia. Falar com os próprios jogadores, ver quem sustenta mais a sequência de jogos. Não podemos arriscar perder por lesão mais nenhum jogador. Temos que ter um grupo muito equilibrado, que consiga entregar performance e, ao mesmo tempo, regularidade. Não só para o jogo contra o Vasco, mas também o da Libertadores. O Botafogo vem tendo muitas lesões nesse começo de temporada, isso não é segredo para ninguém. Muitas lesões musculares. E a gente precisa verificar onde, nesse processo de preparação, está tendo algum ponto ali que precisa melhorar. Seja na questão dos controles fisiológicos, seja na carga de treino, a gente precisa olhar com mais carinho e atenção. Eu não vou ficar aqui normalizando tantas lesões no começo de temporada. É claro que lesões musculares podem acontecer, mas você precisa fazer todo um controle. E nunca é demais lembrar, o Botafogo teve muitas trocas nessa área de saúde e performance. O cara que era o coordenador científico, primeiro era fisiologista, depois virou coordenador científico, foi para o Al Nassr, eu esqueci o nome dele agora, me perdoe. Tá, ele foi para o Al Nassr para trabalhar junto do Luiz Castro. O preparador físico foi mudando ao longo do tempo. Hoje é o Ed Carlos. Mas a gente precisa dar uma olhada nesse processo de preparação e controle, porque dá para evitar o tanto de lesão muscular que a gente está tendo. Já foi o Jefinho, já foi agora o Luiz Henrique, que não é uma questão de preparação do Botafogo diretamente, ele estava no Betis, e por isso mesmo você tem que entender que ele já tem uma minutagem maior, mais elevada que seus companheiros, isso tem que ser destacado. Então a gente precisa olhar com mais carinho e atenção para essa preparação, para esse processo de controle e preparação, carga de treino, o índice de cada atleta, a termografia de cada atleta, reunir todos esses dados para minimizar o risco de lesão que a gente tem visto no Glorioso.
Agora, Fogão, falando sobre pré-Libertadores, o Aurora é nosso adversário. Foi um jogo duro, foi um jogo intenso, o Aurora com 2 jogadores a menos, 2 jogadores importantes que não enfrentam o Botafogo na altitude, é um ponto positivo a ser destacado. O goleiro do Aurora fez várias defesas importantíssimas e no fim os caras conseguiram segurar o resultado. Melgar teve 2 gols anulados, tá? Pressionou, tentou, mas não teve jeito. Melgar, que era o favorito nessa eliminatória. O Aurora é uma equipe dedicada, é uma equipe que vai lutar e a gente precisa encarar com muita seriedade o confronto. Se o Botafogo entrar de salto alto, tem grandes chances de se ferrar na altitude, porque a altitude é um adversário a mais. Agora, jogando com seriedade, jogando o que sabe, não tem nem discussão. O Botafogo é o grande favorito e precisa avançar para a fase 3 da pré-Libertadores. Dia 21 começa. Antes tem o clássico contra o Vasco, mas dia 21 começa. E começa com o Botafogo tendo feito a sua primeira grande exibição na temporada 2024. Que a gente siga dessa maneira. Na hora do almoço eu tô de volta, Fogão. Convido você a participar, beleza? Um grande abraço e até a próxima.